Oi, gente, eu me chamo Josiane Keila. Eu li uma frase super bacana e decidi compartilhar com vocês. E ela fala assim: o dia que a sua opinião for pizza, eu ligo para pedir, né? Então, quantas coisas de repente você deixou de fazer ou de escolher, preocupado ou preocupada com o que os outros vão pensar? O quanto você ainda fica buscando agradar, quanto você ainda fica tentando provar para as pessoas aquilo que para você faz sentido. Quando a gente compreende que a gente não tem que provar nada para ninguém, né? Nem para a gente mesmo. Quando a gente compreende que os nossos sonhos eles precisam fazer sentido para nós e não para o outro, as coisas acontecem. E para mim isso foi muito claro, assim, foi muito nítido quando eu decidi fazer uma transição de carreira. Trabalhei 18 anos numa empresa privada, quem me acompanha sabe da minha história. E foi algo que eu precisei de muita coragem, porque as pessoas me diziam: Josi, como você vai trocar o certo pelo incerto? Poxa, com quase 40 anos, como que você vai fazer essa transição de carreira? E se a sua profissão de terapeuta não der certo, né? Então, tudo aquilo que pra gente faz sentido, dá certo, gente. Dá certo. Porque a gente vai investir o nosso tempo, a gente vai investir energia, a gente coloca amor. E tudo aquilo que a gente faz com amor, tudo aquilo que a gente decide pagar o preço, dá certo. E hoje eu compreendo realmente o que é felicidade, hoje eu compreendo que sabe que não é o externo que nos tira a paz, né? Não são os nossos problemas que nos tira a paz, mas a maneira como a gente lida com eles. E a gente vai levando a vida de uma forma mais leve, talvez até mais simples. Quando a gente compreende que aquilo que a gente busca não está no externo, né? Está no nosso interno, no nosso interior. Que felicidade não é o que eu tenho, mas a maneira como eu olho para aquilo que eu tenho. Então, no lugar de você ficar preocupado, em de repente o que os outros vão pensar, você deveria se preocupar com você. Por que você se deixa para depois, né? Que são aquelas instruções básicas de voo. Primeiro máscara em você, para depois cuidar dos outros, né? Quanto tempo mais você vai esperar ou o que mais você vai abrir mão para pagar o preço por aquilo que faz sentido para você? Quando faz sentido para você, vai fazer sentido para o outro também, tá? Mas primeiro você precisa estar bem, primeiro você precisa estar preenchido, né? E por que as pessoas buscam muito aprovação ou o que o outro vai pensar? Muitas vezes ainda está numa memória da infância, da criança, daquele abandono que você sentiu lá atrás, daquelas faltas que você passou lá atrás. Então a gente fica na nossa fase adulta esperando ainda o que aquela criança esperava, né? De repente um abraço, um carinho, uma atenção. É muito comum escutar nos atendimentos as pessoas falando: ela não me dá atenção, ele não me dá atenção. E essa é muito uma fala da criança, né? Os meus pais não me dão atenção. O meu marido, a minha esposa não me dá um abraço, não me dá carinho. Mas para quem que essa pessoa está realmente pedindo, né? Que abraço que faltou de pai, que abraço que faltou de mãe, que carinho que faltou de pai, que carinho que faltou de mãe. Então, enquanto nós não acolhemos quem nós fomos, enquanto nós não olhamos para as nossas dores do passado, a gente também não tem força e nem coragem de pagar o preço por aquilo que nós desejamos, tá? Então, no lugar de você se preocupar com o outro, com aquilo que de repente faz sentido para o outro, muda um pouco, começa a se preocupar com você. Porque quando você está bem, as pessoas ao seu redor também estão bem. Pode ver, quando você está feliz, você tem um problema, você resolve ele de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, né? Os nossos problemas, talvez, eles são sempre os mesmos, talvez tenham até o mesmo tamanho, né? Não sei, de repente é isso mesmo. Mas a maneira como nós olhamos para eles é que muda. Então, a sua felicidade, ela não está relacionada àquilo que está acontecendo com você, mas a maneira como você lida com aquilo que está acontecendo, tá? Então, pague o preço, tá? Não fique escutando o que o outro vai dizer.
Mas sim, claro, eu respeito a opinião do outro, porque quando eu entendo que cada pessoa tem a sua opinião, que nem todo mundo vai concordar com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, tá tudo bem, gente, tá certo, isso é o certo, né? É uma coisa que eu falo muito nos atendimentos, aqui você não tá escutando, o que eu tô te falando não é uma verdade absoluta, né? Porque tem as minhas crenças, os meus preconceitos, e aí tem as suas crenças e os seus preconceitos. Então, não leve uma vida dentro de um quadradinho. E eu vejo que muitas pessoas, eu vou falar até na área da terapia, muitos profissionais às vezes não conseguem seguir, não tem sucesso. Por quê? Porque olham para a vida como se fosse uma receita de bolo, como se fosse tudo dentro de um quadradinho. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Janice Heringer, que ela fala assim, ser você dá certo. E é isso mesmo, gente, ser você dá certo. Por mais que pareça uma loucura perante os olhos das pessoas que estão ao seu redor. Ser você dá certo. Não fique buscando se encaixar no mundo de alguém. Ou, de repente, até dentro da sua profissão, né? Não fique procurando ser aquela pessoa. Então, olhe para as pessoas, se inspire nela, mas não leve tudo que essa pessoa fala como uma verdade absoluta, porque cada um teve a sua infância, teve as suas crenças, teve as suas dores, né? Eu vou falar dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu passei, que de repente para você não vai fazer sentido. E quando a gente aprende com o outro, quando a gente compreende que o outro também não é um ser perfeito, que nós estamos aqui realmente para evoluir, para crescer, que tudo que chega, chega porque é certo. E muitas vezes dói aquilo que chega, mas quando a gente olha e fala, o que eu posso aprender agora, né? Então vamos aprender a ser mais leves, vamos olhar para aquilo que está acontecendo, mesmo nos momentos de dor, né? Então, o que eu preciso aprender, o que eu preciso liberar? A gente traz tantas memórias do nosso sistema familiar, e é muito comum, durante os atendimentos, de repente aparecer um aborto, um assassinato, suicídios, que a pessoa fala, Josi, eu não sei de nada. Amores que não foram vividos, não, eu não sei de nada. E de repente mandam mensagem falando, nossa, Josi, eu descobri que lá atrás teve homicídios, ou eu descobri que teve um suicídio, e isso era realmente um grande segredo na minha família, né? Então, quando a gente compreende que as nossas dores, que os nossos problemas, que os nossos conflitos têm uma origem, seja de outras vidas, seja do sistema familiar, seja da nossa infância, nós fazemos desse conflito, dessa dor, uma oportunidade, né? Que é a oportunidade para eu dar um salto, para eu evoluir, para eu crescer. E a gente vai sempre subindo, né? Limpei aqui, vou subir mais um degrau, ou 2, 3, 4, vou limpar lá também. A gente vai estar sempre nesse processo, sempre nessa busca, sempre nessa evolução. Mas eu percebo que sempre compreendendo que a vida pode ser mais leve e mais feliz, não com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós realmente somos. Porque quando nós compreendemos quem nós realmente somos, as nossas escolhas elas são mais saudáveis, e isso que eu falei, eu faço de cada acontecimento uma grande oportunidade. Então, o quanto é importante a gente sair desse conceito de certo e errado, qual o melhor caminho, né? Que às vezes, Josi, às vezes vem pro tarô, quero tomar tal decisão, será que eu não vou fazer errado tomando tal decisão? E aí entra uma outra ilusão do ser humano, né? Como que eu sei que é errado se eu nem seguir aquele caminho, né? Então, às vezes as pessoas tomam uma decisão e falam, nossa, essa decisão foi errado. Como? Como que você diz que essa decisão foi errada se você seguiu pelo caminho A e não o B, se você não conhece o caminho B? Então, a gente olha, de repente, para o caminho B achando que é o certo, mas eu nem sei. É como olhar para uma comida e falar, nossa, a comida é uma delícia, mas eu nunca provei, né? Então, quantas crenças, quantas coisas a gente traz, tantas preocupações, né? Então, deixe com o outro que é do outro, não espere aprovação, se aprove, tá? Se aprove, como quando a gente está em um voo, né? Máscara em você para depois olhar para o outro, para depois cuidar do outro. Então, cuide de você. Aquilo que faz sentido para você, investe, sabe? Investe, porque se faz sentido, tudo aquilo que faz sentido a gente consegue fazer prosperar.
Se de repente você falou, ai, deixei o meu sonho de lado para trás por causa disso ou daquilo, será que realmente aquele era realmente o seu grande sonho? Porque se for, você faz acontecer, tá? Se for, você faz acontecer. E cuidado com quem você compartilha. Cuidado com quem você compartilha aquilo que faz sentido para você. Escute a opinião do outro, mas coloque dentro de um filtro também, tá? Porque às vezes o outro, ele vai dar a opinião dele dentro... Às vezes não, o outro vai dar a opinião dele dentro do mapa de mundo dele, dentro daquilo que faz sentido para ele. Mas qual é a sua realidade? Quais são os seus desejos? E o que faz sentido para você, tá? Então, quando for pedir a opinião do outro, primeiro olha aqui dentro, tá? Veja o que o seu coração diz, como dizia o Osho, né? Segue com aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Então, tenha coragem de pagar o preço. E quando você sair dessa questão de ser certo ou errado, você compreende que toda escolha nos leva, tem um resultado. E com todo o resultado, nós podemos realmente aprender. E quando nós olhamos que toda escolha nos leva a um resultado, sem ser certo ou errado, nós ousamos muito mais e nós compreendemos que viver é realmente muito mais simples, muito mais gostoso, muito mais prazeroso do que a gente imagina, tá bom? Obrigada, um beijo!